Irmãos, eu creio que a igreja é a prova visível da existência de Deus. É a maior prova visível da existência de Deus, a igreja. E eu explico rapidamente. A história nos comprova que nações que surgiram poderosamente, hoje já não existe mais, reinos foram vencidos. Quem liderava esses reinos? Homens, pecadores, mas que muitas vezes não eram carentes da graça de Deus. Nós vamos ver firmas, empresas, que no primeiro momento parecia que seria eterna, que não iria falir nunca, faliram, deixaram de existir, não existem mais. Presença do homem pecador lá também, mas não existe mais, desapareceu. União conjugal, que parecia eterna diante dos nossos olhos, muitas vezes com voto no altar do Senhor, na casa do Senhor, diante do povo de Deus e diante de Deus, que hoje esse casamento não existe mais. Presença do pecado, não suportaram e acharam que poderiam por si mesmo fazer algo ficar eterno, não conseguiram. Agora olha para a igreja, homens e mulheres pecadores, carente da graça de Deus, e a igreja permanece. Por que será? Por que será que a igreja ainda não faliu? E a história comprova as perseguições à igreja. Lutaram contra a igreja, estão lutando contra a igreja, e o futuro é de se esperar outras e outras batalhas contra a igreja, e a igreja permanece. Quem está dentro da igreja? Homens pecadores, agora sim, carentes da graça de Deus, porque a igreja tem dono, a igreja tem cabeça, é Cristo. E se Cristo vive, a igreja segue caminhando. Como eu creio que Cristo vive, a igreja continuará caminhando até a volta dele. Amém? Então, quando você caminhar para a igreja, caminhar para um encontro congregacional de homens e mulheres que cultuam ao Deus, escreva nas tábuas do seu coração: Cristo vive, a igreja caminha até a volta dele. É um encontro que o homem, que a história humana não conseguirá impedir que aconteça. O encontro da igreja com o seu Deus em breve. Amém? Assistam, por favor, os próximos capítulos da humanidade e você verá que a igreja prevalecerá até a volta de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, abra a palavra do Senhor que está nas tuas mãos nesta manhã. Mateus 27, 45, 54. Cristo vive. A igreja segue caminhando. Eu quero considerar algumas questões hoje com a igreja, baseado nesse texto, embora não é o texto da ressurreição. Hoje é o domingo da ressurreição, embora todos os domingos comemoramos e celebramos a ressurreição de Cristo. Esse tema será um pouquinho mais à tarde com o presbítero Luciano, né? A igreja, Cristo ressuscitou, verdade ou mito? É isso? Ó, decorei o tema, hein? Cristo ressuscitou, verdade ou mito? À noite, às 19 horas, teremos essa resposta vinda de Deus, através do teu servo, presbítero Luciano, aqui na casa do Senhor. Mas nesta manhã, nós vamos conversar, se Deus nos permitir, com o tema Cristo vive, e a igreja segue caminhando, e queremos dizer por que a igreja segue caminhando. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45, e nós vamos até o verso 54, nos fala assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
Lama sabachthani é uma pergunta, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Uma pergunta que ficou sem resposta da parte de Deus. Em alguns dos que ali estavam vindo diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Pela segunda vez, ele grita, ele clama. Primeira vez, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Pergunta que fica sem resposta. O segundo clamor do Senhor Jesus é o tetelestai, que ele diz, está consumado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu na cruz. Resultado desta morte, resultado deste último suspiro, deste último clamor, deste último grito na cruz do Senhor Jesus, por volta aí, segundo as Escrituras, às 15 horas da tarde. Fenômenos aconteceu na terra, testemunharam por várias pessoas, pessoas que estavam presentes ao sacrifício e morte de Cristo, pessoas que presidiam ali aquela crucificação. Algo aconteceu na cidade, começando pelo templo, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto para baixo. Segundo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, o universo, a estrutura da terra se mobilizou, respondeu ao tetelestai, ao clamor, à entrega do Espírito de Jesus ao Pai. Também algo aconteceu através destas rochas que se fenderam, em algumas traduções, e no mesmo texto, no meu capítulo 28, no verso 2, diz que foi um terremoto, um grande terremoto. Então abriram os sepulcros. Olha o que acontece, irmãos, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E diante desses acontecimentos visíveis, perceptíveis também, alguém de suma importância respondeu a estes fenômenos desta forma. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, ficaram primeiro possuídos de grande temor, tiveram medos. Homens que não conheciam o que é ter medo, soldados valentes, acostumados à guerra, acostumados a ver morte, acostumados a matar, acostumados a torturar e deitar em seu travesseiro, em seu leito tranquilamente e dormir e acordar no outro dia disposto para novas matanças, para novas experiências. Ou seja, tudo indica que o medo não fazia parte da sua vida, da sua estrutura, mas aquele fenômeno sobrenatural, naquele momento que o Senhor Jesus entrega o seu Espírito, eles temeram, tiveram medo, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E que esta frase, que esse reconhecimento aconteça em nossos dias, não pelo medo, não pelo temor, mas a saber que Cristo vive, reina. Ele é o nosso Pai e vai voltar para nos resgatar. Vamos falar mais uma vez com Deus? Obrigado, Deus, por esta manhã, esperada, desejada, Deus, por que não dizer sonhada? Oh Deus, o Senhor nos permitiu chegar até a Tua casa, o Senhor nos trouxe neste santo lugar, lugar especial, Deus, lugar que a Tua voz é ouvida, é aceita, encaixa na nossa vida, na nossa existência, de forma perfeita, agradável,
invade o mais profundo do nosso coração e pode separar o que te agrada e o que não te agrada, e assim o Senhor vai peneirar, Deus, o que pode ficar em nós e aquilo que tem que ser lançado fora do nosso corpo, da nossa vida, da nossa existência, para que o Senhor habite plenamente em nós e viva em nós, Deus. Oh Jesus Cristo, que dia glorioso que celebramos, e nós só temos que te agradecer. E que esta verdade, Deus, entre em nosso coração. E que outros e outros possam também, Deus, ter esse privilégio de verdadeiramente reconhecer o Senhor como Filho de Deus. Fala conosco, ministra, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. É a primeira consideração que eu quero falar, no momento em que o Senhor Jesus estava entregando o seu Espírito ao Pai. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, era praticamente mais ou menos ali meio-dia, ao meio-dia, e provavelmente era um dia de sol, sem nenhuma nuvem no céu. Acredito que seria um dia semelhante ao dia de hoje, um dia extremamente ensolarado, mas ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. A palavra de Deus expressa exatamente assim: houve trevas sobre toda a terra, embora alguns estudiosos dizem que essas trevas, essa escuridão ao meio-dia, que se iniciou ao meio-dia, aconteceu de forma localizada ali naquela região da crucificação de Cristo. E isso aconteceu para mostrar que não era um acontecimento simples na humanidade que estava acontecendo, não era um acontecimento simplório, costumeiro, embora a crucificação, que chamava-se crucifixão, não foi uma novidade, não foi algo inaugurado em Jesus. A crucificação já era uma pena de morte, uma pena capital já praticada, era uma rotina ali diante do governo romano. E para que, abrindo um parênteses também, aqueles que eram ali crucificados não eram sepultados, o seu corpo simplesmente era jogado para trás da cruz e ali permanecia para serem comidos pelos abutres e apodrecido pela natureza. Era assim que era feita a crucificação, ou crucifixão. Não era um fato novo. Novo eram as manifestações da natureza. Nova era a manifestação que jamais foi presenciada numa crucificação. Mas aquele dia, naquela hora, 2000 anos atrás, havia alguém entre dois ladrões, diferenciado. Era o Filho de Deus que estava sendo crucificado. E os céus se manifestavam, a natureza se manifestou. Embora o Pai ali se absteve de toda e qualquer interferência naquela situação. Pois era a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas por que ficou escuro? Por que o céu escureceu? Então nós temos algum significado na palavra de Deus que queremos apresentar para a igreja. Ficou escuro porque o Filho de Deus, ele simplesmente estava sendo o quê? Crucificado. Ele ficou pendurado no madeiro durante 3 horas. 3 horas de sofrimento, 3 horas de extrema dor, 3 horas de sangramento, 3 horas sendo zombado, 3 horas padecendo, 3 horas sentindo no seu corpo o peso dos pecados daqueles que o Senhor Deus, o Pai, tinha jogado sobre ele, já pendurado, com os seus braços cravados na cruz, com os seus pés cravados na cruz, sofrendo a dor, mas num ambiente de penumbra, escuro, sofrendo pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados dos escolhidos de Deus. E ele, como bom pastor, entregou a sua vida por amor do seu povo, por amor por mim, por você. Talvez seja essa a principal reflexão desses dias. Este amor que venceu a cruz por mim, por você, e o que eu tenho oferecido em troca por esse tão grande amor, amor sacrificial, que não se omitiu, que ele não desistiu,
por mim, por você. Então as trevas têm um significado importante na Bíblia, porque as trevas mostram o dia do Senhor. Guarda isso no seu coração, querido. As trevas ou as trevas mostra o dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia é descrito como um dia de sofrimento. Dia de sofrimento, mas para quem? Para os pecadores inconversos, aqueles que não se converteram a Cristo. Então o dia do Senhor é dia de sofrimento, é dia de lágrima, é dia da inversão da dor. No dia que o Senhor Jesus foi crucificado, houve trevas, foi o dia do Senhor. Deus fez com que o seu filho sentisse todas as dores dos pecados escolhidos sobre ele na cruz, mas o dia do Senhor, na volta do Senhor, será um dia de penumbra, mas a dor será sentida pelos inconversos, por aqueles que não se converteram, por aqueles que não se curvaram diante do Senhor Jesus, por aqueles que não reconheceram que são carentes da graça do Senhor Jesus. Viverão um dia de trevas, mas agora com dores, não que durarão mais 3 horas, mas que durarão a eternidade. Dores que não terão fins. E começará no dia de penumbra, de escuridão. O dia do Senhor na Bíblia, eu vou falar isso, é descrito como um dia de sofrimento para os pecadores. Pessoas que não querem servir a Deus, mas vivem se rebelando contra o Senhor, dia após dia. Não se sentem em nenhum momento compromissado em de rever as suas questões pecaminosas e mudar a direção da sua vida. Não temem o dia do Senhor, não temem o seu dia de trevas, não temem a eternidade que viverão em profunda dor e tormento para todo sempre. Se você der um pulinho no livro de Amós, capítulo 8, versículo 9, o profeta nos diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia. Isto aconteceu naquele dia que o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro. Mas acontecerá também na volta do Senhor. Esse texto fala do juízo do Senhor sobre Israel. O povo não estava aguardando as ordenanças do Senhor. O povo não estava aguardando as ordenanças do Senhor. E aquela escuridão vem para representar, para dizer: eu estou olhando para vocês. Eu conheço o vosso caminho. Eu conheço o vosso pensar. Eu conheço o seu levantar. Eu conheço o seu deitar. Eu conheço a sua vida. Arrependa-se. E se nós continuarmos lendo a palavra de Deus em Amós 8, de 2 a 6, nós vamos dizer o seguinte: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio! Ouçam! Vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados na terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendamos cereal? E quando terminará o sado, para que comercializamos o trigo, diminuindo o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha como trigo? Povo de Deus perverso, povo de Deus querendo que o sábado fosse encurtado, diminuído, o dia da adoração do Senhor, o dia do encontro do Senhor, o dia da presença do Senhor, para que no outro dia eles pudessem já explorar os pobres, os necessitados, praticarem as suas iniquidades e viverem deliberadamente conforme a sua concepção de vida, conforme os seus pensamentos pecaminosos de suas vidas. O Senhor repreende o seu povo e diz que o dia do Senhor virá sobre eles. Então Amós está mostrando ao povo que o dia do Senhor é dia de trevas, é um dia de julgamento, é um dia de castigo. Sabe para quem? Para os rebeldes de Israel, para os rebeldes que negligenciam a lei de Deus, para aqueles que resistem à palavra de Deus, para aqueles que exploram,
para aqueles que praticam iniquidade, para aqueles que pensam que escondido no seu ambiente comum, podem esconder de Deus as suas iniquidades, os seus pecados, os seus comportamentos que se opõem à vontade de Deus e os mandamentos do Senhor, e vivem regaladamente, e vivem prazerosamente, sem chorar e sem lamentar, e sem perceber a necessidade do próximo, e sem obedecer à vontade de Deus, e sem perceber que a igreja, o povo de Deus, tem um compromisso com Deus diante da sociedade, em verdade, em vida, em todo o tempo, porque Cristo vive, e a igreja precisa caminhar exclusivamente conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Ela resistirá por si só, com a graça de Deus, a tudo quanto porventura vier contra ela. Mas se ela negligenciar no seu compromisso de viver o mandamento do Senhor de excelência, ela também viverá o seu dia de trevas, que será o dia do Senhor. Amós está mostrando ao povo que o dia do Senhor é trevas. O profeta também tinha dito ao povo que naquele dia o Senhor derramará a sua ira sobre o incrédulo, que naquele dia o julgamento e castigo também acontecerá para os rebeldes. E se nós podemos ver o que o Senhor diz, o profeta Amós também tinha dito ao povo: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O dia do Senhor é trevas, porque naquele dia será castigado os ímpios. É uma pergunta que nós precisamos responder. Por que estamos desejando o dia do Senhor? Por que estamos desejando o dia do Senhor? Por 2 vezes o profeta faz essa pergunta, e ele responde, e é uma resposta só: é dia de trevas e não de luz. Por isso que o céu, naquele momento, naquele dia ensolarado, no momento da crucificação de Cristo, escureceu por 3 horas, até a sua morte. Porque o dia do Senhor é trevas, porque naquele dia será castigado o ímpio. Lembre-se, e temos que lembrar, queridos, que não foi um fato isolado na história da humanidade a questão das trevas, não foi um fato somente da crucificação de Cristo, mas se nós olharmos e lembrarmos da 9ª praga lá do Egito, sobre o Egito, o Senhor estendeu a mão sobre o Egito de tal maneira que o país ficou o quê? Às escuras. Deus julgando as nações, Deus julgando aqueles que não se curvava diante do Senhor e não permitia que o povo pudesse adorar o Senhor. Então, igreja do Deus vivo, creia no coração que nós vamos falar nesta manhã. Aqueles que tentam impedir o crescimento da igreja, o avanço da igreja, a caminhada da igreja, seja por leis, seja por comportamento, seja por pensamentos próprios, seja aqueles que querem ser donos da igreja, excluindo a soberania de Deus sobre a igreja, estes também verão no dia do Senhor dias de treva, dias de escuridão, como o Egito vivenciou, como o Faraó na sua resistência a Deus, impedindo o povo de sair para adorar ao Senhor no deserto. Tiveram o seu dia de trevas, porque ninguém conseguia ver nada. As trevas foi o julgamento do Senhor sobre os egípcios, porque Faraó não deixou o povo ir adorar o Senhor. Por 3 dias, aquela nação não pôde sair de casa, não pôde se levantar. Por 3 dias viveram em trevas, porque ousaram impedir a saída do povo para adorar. Igreja do Deus vivo, aqueles que se opõem entre Deus e a igreja, terão no seu dia, no dia do Senhor, as trevas sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre a sua eternidade. E a igreja, graças a Deus, vai continuar caminhando para a glória de Deus. Ezequiel 33 diz: porque está perto o dia do Senhor? Sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. Este é o dia de julgamento. E foi exatamente esse dia que chegou na crucificação de Jesus, querido. Exatamente esse dia que chegou na crucificação de Jesus. Dia de julgamento, dia e o tempo dos gentios. O julgamento é o castigo dos nossos pecados.
O dia do Senhor é um dia de trevas sobre a terra, porque Ele estará castigando os rebeldes. E na morte de Cristo, Deus estava castigando Jesus Cristo, acredite, em nosso lugar. Por isso, quando o Senhor Jesus exclama e dá o seu primeiro grito, Eli, 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 lama sabactane, lama sabactane, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Os céus ficam em silêncio, porque Ele estava castigando os rebeldes na pessoa de Cristo. Ele se fez pecado por nós. Paulo, escrevendo a Gálatas 3:13, diz que Ele se fez maldito por nós. E naquele dia do grande julgamento, os malditos, por mais que queiram gritar, Eli, Eli, lama sabactane, não será respondido por Deus. Porque naquele momento, quando Cristo gritava na cruz, na penumbra do dia, Deus não o respondeu, porque Ele representava e se fez maldito por todos nós, levando sobre si os pecados dos escolhidos de Deus. Não pense que no dia do Senhor, os malditos serão achados por Deus com benevolência, com graça, com misericórdia, com olhar de compaixão, mas encontrará o olhar de Deus com a ira, com a espada na mão e com o selo da eternidade para selar a sua entrada para todo sempre no inferno e gozar as tormentas infernais por toda a eternidade. E não adianta gritar que Deus não se fará ouvido àqueles que estão indo para o inferno, os malditos, porque o seu Filho se fez maldito na cruz por mim e por você, e o Pai não o respondeu quando clamou. Jesus assumiu o nosso pecado e carregou sobre si o castigo que era destinado a nós, graças a Deus, porque senão nós iríamos direto para um grande julgamento, e ali teríamos que gritar, e não ouviríamos uma voz capaz de nos libertar. Mas agora em Cristo nós podemos gritar hoje, clamar por socorro, clamar por perdão, clamar por arrependimento e receber o arrependimento e receber a voz de Cristo como aquele que intercede por mim e por você, fazendo com que o Deus Pai nos perdoe e não faça do dia do Senhor um dia de castigo e de dor eterno para a minha existência em Cristo Jesus. Deus não estava olhando para o seu Filho como alguém santo naquela tarde, querido, mas estava olhando para ele como um pecador maldito. E é assim que ele vai olhar no dia do Senhor para aqueles que se atreveram a entrar diante da igreja, do povo de Deus, e negar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Assim como Deus odeia o pecado, escreva isso no seu coração, Deus odeia o pecado. Não confunda o pecado com o pecador. Pecado é uma coisa, pecador é outra. Deus odeia o pecado, ama o pecador, deseja que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia, mas o pecado não tem amizade com Deus, e quem ama o pecado e pratica o pecado, a Bíblia diz, se faz inimigo de Deus, e nós precisamos escolher nessa caminhada de quem nós queremos ser amigos. E se nós vivermos no pecado, somos amigos do pecado, amigos do mundo, não temos comunhão com Deus, e o dia do juízo será escuro para a nossa vida, para toda a eternidade, e não seremos ouvidos por Deus. Mas se odiarmos o pecado e fazermos separação entre nós e o pecado, seremos amados, encontrados e agraciados por Deus em todos os dias. E jamais viveremos um dia sequer de trevas em nossas vidas. Assim como Deus odeia o pecado e castiga-o, assim Deus não pôde olhar por amor para com seu Filho, porque Ele se fez pecado, irmãos, por mim e por você. O pecado é um instrumento que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. O pecado é um instrumento que prepara a caminhada do ímpio, do pecador, ao inferno, sem volta, sem chance de sair de lá. Precisamos refletir nesses dias o que é pecado, porque o mundo tem oferecido para nós coisas com selo
que parece ser não pecado, mas é pecado diante do Senhor. Gestos, comportamentos, atitudes, palavras, jeito de viver, jeito de se comportar. Algo que politicamente é correto, mas é abominável nas Escrituras. A igreja precisa mergulhar nas palavras de Deus, conhecer a verdade, ser liberta por essa verdade, e conhecendo a verdade não vamos errar, para não sermos achados como pecadores no dia do Senhor. O mundo deseja que a igreja se assemelhe ao mundo, e para isso oferece todos nós banquetes em bandejas de ouro, disfarçadas de coisas boas e agradáveis, mas que quando você mastiga e abocanha aquelas maçãs prazerosas, lindas e visíveis que o mundo coloca nessas bandejas, estão podres por dentro, porque é pecado. E a igreja precisa discernir isso. A igreja não pode compactuar com o pecado, porque o Senhor se fez pecado por nós. E uma vez isto na cruz feito, nossos pecados foram perdoados, nós fomos lavados, regenerados na cruz do Cordeiro. E o pecado não pode mais fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Ele na cruz carregou todos os pecados, de todos os eleitos, de todos os escolhidos, de todos os santos separados por Deus, sobre si, como diz Isaías 53, de 4 a 6, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isso foi o que Cristo sentiu durante toda a sua vida, durante toda a sua vida Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele foi amassado, Ele foi moído, Ele foi ali humilhado por mim, por você. A sua vida inteira foi uma vida de entrega plena, total a Deus, na obediência de Deus. Ele se encarregou de sofrer o nosso castigo, e se o Pai o castiga em lugar dos pecadores, a ira de Deus caiu sobre Ele. Se o Pai o castiga em lugar dos pecadores, no meu lugar, no seu lugar, a ira de Deus caiu sobre o próprio Filho na cruz. Houve trevas no dia do Senhor. Ele tem que suportar o peso da ira de Deus sobre a sua carne e espírito, como castigo pelos pecados de todos os pecadores do mundo que são eleitos por Deus, que são os seus eleitos. Os meus e os seus pecados estavam também naquele momento sendo castigados em Cristo Jesus. Por isso que houve trevas. Por isso que houve trevas do meio-dia até as 15 horas. E o texto diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E quando ele clama, depois dessa escuridão, ainda vivo, e ele dá o segundo clamor, acontece algo inesperado, que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Primeiro, trevas. O dia do Senhor é dia de trevas. Segunda manifestação que ocorre naquele momento da crucificação de Cristo, agora ele já sem vida na cruz, já tinha dado o seu segundo grito, já tinha entregue o seu espírito, já tinha gritado, como os evangelhos apresentam, tetelestai, está consumado, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Não era qualquer véu, um véu de espessura considerável, que nenhum homem sozinho conseguiria rasgar, grande, pesado, e que rasgou do alto a baixo. Significa que o próprio Deus o rasgou até o chão, abrindo o santo do santo, o lugar do sumo sacerdote, para que todos os escolhidos agora pudessem ter acesso direto ao Pai. Na morte de Cristo, no seu segundo grito na cruz, nós fomos convidados
a adentrar ao Santo do Santo em Jesus. Antes, esse privilégio era apenas de um homem, o sumo sacerdote. Com extrema preparação, não poderia entrar de qualquer jeito. Apenas uma vez ao ano entrava e sacrificava pelos pecados. Agora, com o Cristo já morto, com o seu brado, entregando o seu espírito, o grito foi como se fosse um convite aos eleitos, aos santos, aqueles que estavam sendo agora lavados e purificados, e regenerados e justificados na cruz pelo seu sangue, agora estão sendo chamados como uma grande comissão santa, perfeita, eleita, predestinada, separado, povo com um sacerdócio único e exclusivo para servir o Senhor Jesus, para adentrar em todo o tempo e a todo momento diante do Senhor, no Santo do Santo, com Ele para todo sempre. Ou seja, a morte de Cristo abriu a porta do templo, abriu a porta do céu, abriu a porta da comunhão, abriu a porta do encontro do seu povo com o seu Deus para todo sempre, e não havia mais lugares que poderiam impedir a chegada desse povo. Povo que foi levado na cruz com Cristo Jesus. O véu foi rasgado, querido. E é por isso que hoje eu e você podemos falar com Deus. É por isso que eu e você, quando o Senhor Jesus sobe aos céus e depois, 40 dias depois, desce sobre nós o Espírito Santo de Deus e recebemos esse Deus em nosso coração e podemos tê-lo em todo o canto da nossa vida, em todo lugar. Porque o véu foi rasgado do alto a baixo e o grito do Senhor Jesus na cruz foi um convite que arrebanhou o seu povo e o trouxe para dentro do templo, para um lugar santo e sagrado, diante de si, aonde ninguém mais poderá retirar cada um deles, cada um de nós, de suas mãos. Estamos verdadeiramente no aprisco do bom pastor. Estamos verdadeiramente descansando, embora em um mundo de tantas lutas, de tantas batalhas, estamos numa preparação de descanso para continuar a caminhada até a eternidade com Ele, porque agora podemos ter acesso direto ao Pai. E isso só foi possível porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Se fez sacrifício vivo e santo, perfeito por mim e por você. Por isso que você hoje pode adentrar ao Santo dos Santos e falar com o Pai. E Ele estará ali pronto para te ouvir e te receber em todo o tempo. Manifestação do sobrenatural na morte de Cristo na cruz. O caminho aberto para a adoração perfeita. O local do encontro preparado e aberto para acolher o seu povo com o seu amado, com o seu Deus. Aquele último grito na cruz foi um grito de um convite eterno, um convite perfeito, sem prazo de validade para ser vencido, para que nós possamos estar todos os dias na presença de Deus, agora regenerados, lavados, limpos pelo sangue do Cordeiro, porque o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, nos mostrando o caminho onde nós podemos estar com Deus em todo o tempo da nossa existência. Mas eu quero considerar também, queridos, algo que nos chama muita atenção, na manifestação da cruz, na morte de Cristo, após o seu segundo grito da cruz, tetelestais, está consumado. Nós vamos perceber em Atos 16, 23 a 26, algo muito interessante para nós, que nos diz assim. Primeiro, o que diz a terceira manifestação. Primeiro, houve trevas do meio-dia até as 15 horas. Segundo, o véu rasgou-se do alto a baixo. E agora, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E havendo-lhe dado muitos açoites, Atos 16, 23 diz algo interessante para nós. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu quero só trazer aqui, irmãos, que da mesma forma que nós olhamos para a cruz, e naquele grito do Senhor Jesus, no seu segundo grito, a terra tremeu, fenderam-se as rochas. Esse texto está aqui entre nós,
E a consequência desse terremoto, você vai achar no versículo 52 que diz: os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E depois, versículo seguinte: e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Cristo, guarda isso, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muito. No verso 2 do capítulo 28 de Mateus, nós vamos ler: enquanto Maria Madalena, enquanto Maria foram ao túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Terceira manifestação, terremoto. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que a ação do universo, da base do universo, sempre se manifestaram. E a primeira vez que nós vamos localizar um terremoto, um grande terremoto, que a terra mexeu, foi lá no Sinai, quando a glória do Senhor, quando a velha aliança, se posso dizer assim, foi entregue a Moisés. Diz que a glória do Senhor, relâmpagos, raios, e a terra tremeu, se manifestou. A lei foi dada, o caminho foi mostrado. Os códigos necessários para o povo de Deus caminhar em direção ao céu, a terra Canaã, a terra prometida, foi dada e festejadas pelos céus com terremotos. Como se fosse assim: estou abrindo o coração de vocês, estou destruindo tudo que possa surgir na frente de vocês, para que vocês possam caminhar em direção a Canaã, sem problema, e nada possa impedir a caminhada de vocês. Nós vamos ver também o texto que nós lemos em Atos 16, 23, que Paulo e Silas na prisão, enquanto cantavam hinos, louvavam o Senhor. Outra manifestação, terremoto, e a cadeia, as prisões foram abertas. Nada pode segurar, tudo está aberto, vocês precisam pregar. A igreja está livre para caminhar. Isso é importante, são fatos da natureza acontecendo e as reações sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus tivesse o seu caminho facilitado e nada pudesse impedir a sua caminhada. Por isso que eu digo, Cristo vive e a igreja segue caminhando, porque Deus faz do impossível possível para que a igreja ande, independente da situação que ela viva. Mas tem mais sobre isso que eu quero falar. O terremoto do Calvário removeu o poder da morte e removeu os sepulcros, e os sepulcros foram abertos. O terremoto do Calvário nos leva a pensarmos um pouquinho mais à frente. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa cena, creia a igreja do Deus vivo, esta cena vai se repetir, será mais uma verdade bíblica, agora com todos os santos, não só com a particularidade de santos antes de Cristo, mas agora com todos os santos de toda a humanidade, de toda a existência. A palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro, é assim que a Bíblia diz. Significa que os crentes em Cristo que morreram antes do arrebatamento da igreja não ficarão de fora desse momento tão aguardado na história da redenção. Nos leva a crer que naquele dia, naquele momento, quando o Senhor Jesus está ali dando o seu último grito, o seu último brado de vitória na cruz, entregando o seu Espírito, o terremoto acontece para dizer que nenhuma cadeia é suficiente para prender os santos de Deus. Perceba, igreja, quem ressuscitou naquele momento, não temos resposta. Quem foi, quantas pessoas foram, o que fizeram, se ficaram mais tempo ou pouco tempo, não interessa. O que nós queremos dizer é que a Bíblia, especificamente Mateus, registra que os santos ressuscitaram. E ali, quando o Senhor Jesus ressuscitou com eles. Porque Cristo é o primogênito daqueles que ressuscitam. E vai acontecer de novo. Se eles viveram 10 anos, 20 anos, nós não sabemos. Se eles voltaram a morrer, nós não sabemos. Se eles já subiram glorificados para o céu, nós não sabemos. Mas o que a Bíblia diz, que mortos santos ressuscitaram com Cristo. Naquele dia, quando Ele ressuscitou dos mortos, e um terremoto aconteceu, e o túmulo foi aberto. Oh, glória a Deus por isso. Essa cena vai se repetir no dia do Senhor. Não só com a parte dos salvos, mas com todos os salvos, de Adão até o último, na volta de Cristo. Na verdade, eles não apenas não perderão esse grande evento, mas serão os primeiros participantes deles, os santos que morreram antes da volta de Cristo.
Por isso o texto bíblico diz que quando o Senhor descer dos céus, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele e com o Senhor. Paulo registra com todas as letras em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ali na ressurreição de Cristo, essa cena se apresenta como um deleite, como uma visão prazerosa daqueles que iriam dar continuidade, porque se nós lermos todos os textos, nós vamos ver que essas pessoas apareceram e foram conhecidas, ou seja, faz parte singular do interesse de Deus de provar que a ressurreição de Cristo é verdadeira, e fez com que isto fosse um combustível poderoso na fé dos apóstolos, dos discípulos, que viveram depois a isso, uma vida intensa com Deus, que não tiveram medo de mais nada, e viveram intensamente o Evangelho, porque Deus lhe deu prova cabal de que aqueles que permanecessem em Cristo venceriam a morte e ressuscitariam com Ele para todo sempre. Provas para que ninguém deixasse de ser filho de Deus, para que permanecesse no santo dos santos, na presença de Deus, enquanto o Senhor nos permitir viver. E se nós não resistirmos às perseguições, ou quer seja, morrermos pelas perseguições, ou morrêssemos de alguma enfermidade, ou morrêssemos de alguma tragédia, ou morrêssemos de alguma forma, e que vamos morrer, exceto aqueles que vão presenciar a volta do Senhor Jesus, temos uma garantia: vamos estar com Ele, ressuscitar com Ele, e presenciar e fazer parte do dia do Senhor sobre os ímpios, pecadores que não se converteram. Nós ressuscitaremos primeiro. Cristo vive e a igreja segue caminhando, porque a igreja jamais deixará de existir, mesmo que os santos do Senhor sejam perseguidos e levados à morte, a igreja segue caminhando, porque Cristo vive e a igreja reinará eternamente com Ele. Os crentes que já morreram participarão do retorno de Cristo. Apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes da Tessalônica, que explicou que os mortos ressuscitarão primeiro, e os mortos ressuscitarão primeiro pela fé em Cristo. E quando o texto bíblico fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isso inclui todos os crentes que nós já falamos, de todas as épocas, irmãos. Então não se preocupe, que se você já teve um ente querido, se você já teve alguém que você ama que morreu em Cristo, eu tenho duas palavras para você. Primeiro, que se você viver até a volta de Cristo, Ele vai ressuscitar primeiro que você. Que boa notícia, né? Os nossos valorosos irmãos e irmãzinhas, que viveram esse Evangelho, que marcaram a sua história, eles ressuscitarão primeiro com Cristo, estão bem guardados. Lembra da transfiguração? Lembra de Elias e Moisés conversando com Cristo, como eles estavam bem cuidados no céu. Os discípulos chegaram até a querer morar naquele lugar, parecia que o céu era aqui. Eles estão bem cuidados, irmãos. Alguém já diz assim, melhor do que a gente, mas eu não acredito nisso não. Eu não acredito nisso não. Porque nós também estamos sendo muito bem cuidados, estamos sendo iguaizinho a eles. Eles já cumpriram a sua missão e estão lá aguardando o dia do Senhor em gozo. Mas nós estamos sendo bem cuidados também por Deus, para vencer as batalhas e chegar naquele dia e gozar a eternidade com Ele. Muitas pessoas assim, eles estão melhor do que a gente. Estão iguaizinhos nós. Porque o mesmo Deus que cuida deles lá, é o mesmo Deus que está cuidando da igreja aqui. E eles sentiram as dores para chegar lá, e eu também vou sentir as dores para chegar lá. E aquelas dores que foram tratadas para que eles chegassem, as minhas dores serão tratadas para que eu chegue. Então estamos sendo bem cuidados. Esqueça essa palavra daqueles que estão no céu, estão melhor do que a gente. Estamos iguais, porque é o mesmo Deus que está cuidando de nós. Eu creio assim. Ninguém chega ao céu dormindo, irmãos. Nós chegamos ao céu lutando e levando na carne as marcas de Cristo.
Ele tem cuidado de vós. O bom pastor tem cuidado de nós. Se os crentes que viveram a partir do tempo, lá do Novo Testamento, morreram, crendo no Cristo que já veio, e os crentes que viveram antes do tempo do Novo Testamento morreram, crendo no Cristo que haveria de vir. Por isso as promessas de que os mortos ressuscitarão primeiro, ou melhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é uma promessa que testifica que nenhum redimido ficará de fora do tão esperado dia do retorno do Senhor Jesus. Ninguém ficará de fora. Quando Jesus gritou pela segunda vez na cruz, entregando o seu espírito, algo sobrenatural aconteceu. O terremoto veio, os mortos em Cristo, os santos ressuscitaram. E quando Jesus ressuscitou, eles saindo do túmulo junto com ele, para dizer para nós que ninguém ficará de fora desta festa. Cristo ressuscitou. A igreja vai ressuscitar. Cristo vive. A igreja segue caminhando. Nenhum redimido ficará de fora do tão esperado dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu creio e prego e falo todos os dias, para que a igreja aqueça o seu coração e caminhe. A igreja segue caminhando, mas caminhando para onde? Para este momento do dia do encontro com o Senhor. Não temos outro destino, não temos outra parada, não temos um outro atalho que não seja este caminho que Deus tem nos conduzido e a igreja tem caminhado, que é o caminho que nos leva ao encontro permanente com Deus. A igreja segue caminhando. O grito de Jesus na cruz abriu os sepulcros, ressuscitou os santos, e no dia do Senhor, o ressoar das trombetas, como diz Paulo, das trombetas, ressuscitará todos os santos para a eternidade com Jesus. Como esse dia é especial para nós. Sabe qual foi o dia que aconteceu a ressurreição dos mortos? Lá atrás, nesse domingo, quando Jesus ressuscitou. Ele é o primogênito dos que ressuscitaram. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele ressuscita e os santos ressuscitaram junto. E naquele grande dia, nós estaremos ressuscitando junto com Ele para a eternidade. Creia, igreja, que esse dia está chegando, que está perto, não está mais tão longe como parece estar. E Ele chegará. E quem há de vir à frente é o nosso Deus, é o nosso Jesus Cristo, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, e Ele vai levar a sua igreja para este grande encontro com Ele, para todo sempre. Por isso Cristo vive, nós viveremos com Ele para todo o sempre. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta manhã, domingo que celebramos a ressurreição de Cristo. Mas eu encerro esse momento, irmãos, dizendo à igreja que o domingo precisa ser, de fato, o dia da ressurreição de Cristo em nosso coração. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. E não sou favorável a nenhuma forma de apelação, mas sou favorável a apelo, não apelação. Eu sou favorável que as pessoas se convertam pelo amor, e nunca pedi ao Senhor que alguém se convertesse pela dor. Eu oro muito para que as pessoas se convertam pelo amor, jamais pela dor. Embora isso muitas vezes aconteça. Mas o que eu quero trazer à igreja nesta manhã, que esse dia é de suma importância e a igreja precisa olhar melhor para o domingo. Não como um dia de idolatria, mas o dia do Senhor, que pode ser o dia de fato da volta do dia do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, o primeiro dia da semana é recheado do sobrenatural de Deus sobre o seu povo. Leia o que acontece aos primeiros dias da semana na palavra de Deus.
Quem sabe isso já é um sinal que o domingo ou será ou precederá algo do sobrenatural dos últimos dias do Senhor na face da terra. E aonde a igreja estará reunida nesse dia? No Santo do Santo? Ou nos profanos? Aonde o Senhor te encontrará naquele dia? Ou que dia será o seu dia de ir para o túmulo para aguardar a ressurreição? Aonde você estará? O que você estará fazendo nesse dia? Lembre-se de uma coisa, igreja, que no dia do Senhor, nenhum grito de misericórdia, nenhum grito de compaixão será ouvido por Deus, porque no dia do Senhor, o Senhor será justo juiz e não mais salvador. Olhe com carinho para o dia do Senhor. Segunda observação, igreja do Deus vivo. Olhe com carinho para a igreja do Deus vivo. O que nós estamos fazendo com esta igreja nos dias de hoje? O que o meu comportamento, a minha fala, as minhas atitudes estão fazendo com esta igreja nos dias do Senhor? Essa igreja é especial aos olhos do Senhor. Esse povo foi pago por um preço de sangue na cruz. E o que nós temos feito com esta igreja, com este povo, com esta nação? Olha o que estamos proporcionando a este povo. Porque o que Deus fez para este povo foi a sua morte na cruz, por mim e por você. Por esta igreja, Deus morreu. E o que nós temos feito com esta igreja? O que o meu comportamento tem falado desta igreja? O que minha fala tem falado desta igreja, o testemunho? O que as minhas atitudes têm feito com que as pessoas, como têm elas olhado para nós? Se temos olhado como uma igreja do Deus vivo, ou uma igreja que não tem responsabilidade com o seu Deus que é vivo. Então quem vai ter responsabilidade com este povo? Terceiro, igreja, olha o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus. Aonde está a palavra de Deus na sua vida? Qual o teor desta palavra nas suas condutas, nos seus pensamentos, nas suas diretrizes de vida? É por esta palavra que o Senhor se apresentará às nações. É sob esta palavra que todos serão julgados. E é sob esta palavra que nós seremos medidos diante da ira do Senhor. A palavra de Deus tem sido algo presente na sua vida. Você tem consumido essa palavra, tem desejado essa palavra, você tem penetrado nessa palavra, você tem tido interesse nessa palavra, ou qual tem sido o seu livro de cabeceira, qual tem sido o primeiro dedo que você leva lá na internet para ouvir os conselhos do dia. Quem está te aconselhando para viver nesse mundo, querido? É Deus, é a palavra de Deus. O dia do Senhor se aproxima. Tem duas formas de nós conhecermos a palavra de Deus. Por ação exclusiva do Espírito Santo no meu coração. E por ação exclusiva do Espírito Santo para me dar o discernimento. Se eu abrir. Se eu abrir. Quarto, irmãos. O que você tem feito da oração? Qual tem sido o seu tempo de oração? O seu momento de oração. Chega, igreja. Não se atinge ao céu se não orarmos. Não vamos obter o melhor de Deus se não orarmos. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue enganar Deus. O que nós temos feito desse instrumento poderoso que Deus deixou para conosco, para podermos entrarmos no Santo do Santo e entrarmos em oração. E oração significa estar constantemente falando com Deus, conversando com Deus, pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas lá do alto, vivendo as coisas lá do alto, desejando as coisas lá do alto e se colocando como intercessor entre Deus e o pecador, para que Deus tenha misericórdia daqueles que caminham e estão cambaleando para a morte. Orar quer dizer, eu quero intimidade com Deus. Jesus mostrou isso na sua vida.
Jesus praticou isso na sua vida. Jesus ensinou isso na sua vida. Os discípulos desejaram e pediram ao Senhor: ensina-nos a orar, porque perceberam que esse é o instrumento que a igreja precisa praticar e ter em todo o tempo. Como que está a oração na sua vida, querido? Como que você tem caminhado nesses dias? A oração é um instrumento, é um legado de Jesus Cristo para a sua igreja, para que a gente possa falar com Ele todos os dias e pedir direcionamentos, e pedir a Ele, como o próprio Senhor Jesus, no momento de uma extrema decisão: Pai, passa de mim esse cálice, mas a sua oração é endossada: seja feita a tua vontade e não a minha, porque a oração nos leva a nos submeter à vontade de Deus e não a minha. Aí você vai entender quando você vai a algum lugar e recebe um não. Aí você fala: glória a Deus, porque esta é a vontade do Pai. Aí você vai no lugar, recebe um sim: glória a Deus, esta é a vontade do Pai. Você vai receber um diagnóstico ruim, péssimo, terrível aos olhos dos homens: glória a Deus, porque esta é a vontade do Pai. Você recebe lá um laudo médico de cura, um milagre que os homens não acreditam: glória a Deus, porque esta é a vontade do Pai. Se vivemos, se morremos, esta é a vontade do Pai. A oração nos aproxima. As orações nos faz nos submeter à vontade de Deus. Assim como Jesus, após suar sangue, lá no Getsêmani, se submeteu à vontade do Pai, para esperar ainda o pior na sua carne, por mim e por você em Cristo Jesus. Só a oração e essa comunhão com o Pai fez com que Jesus obedecesse à vontade dele em si mesmo, em favor da igreja. Nesse dia da ressurreição, que haja um terremoto nesta igreja, que haja um terremoto no seu coração, para que você remova os empecilhos do dia do Senhor, que te impede de adorar e viver o dia do Senhor como tem que ser. Que acontece um terremoto que retira o empecilho da sua vida, para que o seu testemunho e você seja sal do mundo e luz da terra, para a glória de Deus, e para que essa igreja seja de fato esse instrumento nas mãos do Senhor. Que todas as coisas saiam da sua vida e você vai viver a vida com Deus na casa do Senhor. Que hoje haja um terremoto na sua vida, que venha desapropriar qualquer situação que te impede a ler a Bíblia, meditar na Bíblia e conhecer a Bíblia. Que saia da sua vida e você penetre na palavra de Deus e viva e medita. Que hoje aconteça um terremoto na sua vida, que você vai se abster de qualquer coisa neste mundo que te retire daquele momento de comunhão com Deus em todo o tempo. Que você rejeite as fábulas e as vãs filosofias deste mundo e se apegue em Deus, na oração, crendo que Deus vai também agir com o terremoto e vai abrir a sua vida e fazer com que os seus inimigos sejam vencidos. Que a oração seja um deleite na sua existência, que haja um terremoto na sua vida, que o caminho da igreja seja aberto para você, para a sua família, para os seus irmãos, para os seus vizinhos. Porque será triste demais no dia do Senhor, no dia de trevas, o Senhor nos enxergar em meio às trevas e pessoas que estavam do nosso lado não conheceram o caminho da igreja, porque eu nunca apresentei este caminho a eles. Que haja um terremoto nesta igreja, que abale as nossas estruturas, que retire de nós qualquer comportamento carnal e pecaminoso, e que agora a ação plena do Espírito Santo esteja sobre nós. Que haja ressurreição de vidas que sejam, em particular, movidas pelo Espírito Santo de Deus, até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus.